dia, amada igreja. Sejam todos muito bem-vindos, né? Para mais um culto aqui. Vamos começar esse momento com uma oração. Pai de amor, muito obrigado por mais esse dia, Pai. Muito obrigado pela noite de descanso. Muito obrigado também pela chuva, Pai, que pode estar refrescando um pouco, Pai, o tempo. E em especial que o Senhor possa estar abençoando mais esse momento de culto. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa semana eu estou de férias já, né, da faculdade. E essa semana eu parei assim para pensar um pouco e eu vi que eu meio que caí na rotina, assim, né? E eu acabei deixando de fazer os devocionais, acabei deixando de orar um pouco, né? E quando eu fiquei sabendo que eu estava escalado para dirigir o louvor hoje, eu confesso que eu não fiquei muito feliz não, né? Mas aí Deus me trouxe uma música, né? Quando eu pensei isso. Essa música fala assim, vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei, quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Não sei, né? Acho que todos nós passamos por alguns momentos difíceis, né? Que a gente acaba ficando cansado, sobrecarregado. Mas acho que nessa manhã Deus tem nos chamado mesmo assim, né? Para nós estarmos indo de encontro a Ele do jeito que nós estamos. Amém? Que a gente possa estar declarando essa canção. Quem puder ficar de pé.
que nessas duas próximas músicas também a gente possa estar declarando, né, o quão lindo, quão maravilhoso, quão poderoso Deus é, né? E que Deus vive também, né?
Jesus, muito obrigado por mais esse momento de louvor, Pai. Muito obrigado porque Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és poderoso, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor vive, o Senhor reina, Pai. Tu és o único Deus. Em nome de Jesus, amém. Ok, bom dia a todos. Faz mais ou menos umas 3 semanas o pastor pediu para eu preparar uma reflexão, né? Então, desde lá, já tenho orado, jejuado, né? Pedindo direção de Deus e também para que Ele trabalhe assim no meu coração, né? Para que eu não venha atrapalhar o mover, né? O Senhor falando. Então, essa é a minha primeira oração, né? Porque nós como humanos, a tendência é a gente às vezes exagerar alguma coisa, né? Manipular. Mas então eu oro para que o Espírito de Deus possa nos conduzir nesse momento, que o Espírito Santo também possa nos, não só me usar aqui para proclamar a palavra dele, que é um privilégio, né? Essa semana eu estava ouvindo uma senhora pregando e ela falou que estava muito feliz porque era uma oportunidade para ela falar a palavra de Deus, né? Eu fiquei pensando, é mesmo, né? Vamos olhar para essa perspectiva, né? Não assim, só o temor, né, de falar, mas pensar que é um privilégio a gente poder compartilhar, mesmo na igreja, né? Assim, mesmo já para quem é cristão e tudo mais, né? E aí hoje de manhã, enquanto eu estava orando, eu lembrei, né, o versículo da grande comissão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, ensinando a guardar, né? Então o ensinar também faz parte do ministério, né? Não que eu tenha algo para ensinar, né? Mas assim, estudei bastante e eu vou compartilhar aquilo que eu estudei, né? E minha oração é para que o Espírito Santo também dê a cada um de vocês sabedoria para reter somente aquilo que é bom, né? E que haja essa ação do Espírito Santo, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor, quero entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, clamando para que o Senhor venha agir e interagir no nosso meio. Nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor, tanto para falar como para ouvir, né? E que o nosso coração seja uma terra boa, onde a Tua palavra vai ser lançada, Pai. É o que nós imploramos e confiamos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem o melhor para nós e que o Senhor está fazendo um grande trabalho nas nossas vidas, ó Pai. E o Senhor quer que a gente cresça, que a gente amadureça, e é por isso que nós estamos aqui. Toda honra, toda glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui desejam estar mais próximo de Deus, ser enchidos pelo Espírito Santo? Quantos aqui desejam também receber as bênçãos de Deus? E aí, acho que todo mundo, né, que está aqui. E eu creio que isso passa pela unidade, pela união. E eu queria pedir para vocês abrirem no Salmo 133. Enquanto vocês abrem, rapidamente, né, esse salmo faz parte da coletânea dos cânticos de peregrinação, né, que eram cânticos entoados quando as pessoas que moravam longe de Israel vinham até Jerusalém. Quando eles estavam se aproximando, eles começavam a cantar esses cânticos, né?
E ele é indicado como Davi sendo o autor desse salmo. Davi foi um rei de Israel, né? E os estudiosos falam que é possível que quando Davi escreveu esse salmo, ele foi inspirado por aquele momento em que ele foi aclamado unanimemente como rei de Israel. Quando as 12 tribos de Israel o aclamaram rei, reconhecendo que ele era escolhido por Deus. Então, Davi, talvez inspirado por aquela união, ele escreveu esse salmo de forma tão, assim, inspirador, que a gente já vai ver por quê, né? Então, acompanhe aí na leitura. Salmo 133, são só 3 versículos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu não sei vocês, né? Mas até então, quando eu lia, eu entendia muito bem o versículo 1. Ó, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Perfeito, dá para entender. E o final do versículo 3, que é: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Tipo, Davi conseguiu passar o recado nesse primeiro versículo e na última parte do versículo 3. Mas quando eu lia o versículo 2 e o versículo 3, eu ficava assim, por quê? O que tem a ver o óleo, né? Eu ficava tentando interpretar o que tem a ver o óleo que escorre pela barba. Imagina a sujeira que é, né? Até as vestes, né? E o que tem a ver o orvalho de não sei aonde que vai para o Monte Sião, né? E aí, isso que é bom, né? Da gente estudar a Bíblia, né? Tudo começa a fazer sentido. Então, esses 2 exemplos do óleo derramado como o orvalho, na verdade, naquela época, há mais de 1000 anos antes de Jesus, né, de Jesus nascer, para aquele povo de Israel fazia muito sentido, porque era a realidade deles usar o óleo, né, para ungir as coisas, e eles viviam naquela região, então eles sabiam de onde o orvalho vinha, então para eles fazia sentido. A gente está do outro lado, né, na América do Sul, né, então a gente tem essa, e 3000 anos depois, né, por isso que a gente tem essa dificuldade de entender. E eu acho que assim, se Davi fosse brasileiro, ele talvez usaria coisas assim que a gente entende. Por exemplo, usar o exemplo das cataratas do Iguaçu, né? Então, quando os irmãos convivem em união, é como os rios que desagam naquele rio principal. Alguém sabe qual que é o rio ali das cataratas? Enfim, aquele rio das cataratas que culmina na queda. E aí aquela queda faz aquele espetáculo da natureza, né? Que é o barulho estrondoso das águas, a água espirrando. É tão assim impactante que é um ponto turístico. Eu acho que é considerado como uma das maravilhas do mundo moderno, ou não? Acho que é, né? Então acho que Davi, se ele fosse brasileiro, eu acho que ele, por exemplo, usaria esse exemplo para a gente entender, poxa, é verdade. Então quando os irmãos convivem em união, é essa força, esse poder, né, que move, que impressiona, né? E a gente ia falar, é verdade, olha que lindo como é conviver em união, né? Então é mais ou menos nesse sentido que Davi usou esses exemplos. Então, voltando para o versículo 1, né? Que gera em você quando a gente lê como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união? Gera algum sentimento? Mexe com você? Olha, comigo mexe, né? Me dá um pensamento assim de tipo, nossa, é isso que eu quero? Eu quero um lugar onde eu consiga me sentir assim, à vontade, aceito, né? Onde a gente percebe que um respeita a diferença dos outros, né? Que você pode ser quem você é. Deve ser maravilhoso, né? Hoje a gente tem tantas etiquetas, né? Assim, ou tantas... A gente, geralmente, é como se a gente estivesse andando em ovos, né? Cuidado para não magoar essa pessoa. Não vou falar nesse tom, porque a pessoa vai virar a cara, né?
E isso vai podando a gente, e às vezes a gente acaba se tornando mais seco, mais tipo um relacionamento mais oficial, né? Nada tão assim de abraçar espontaneamente ou de falar espontaneamente, né? A gente é muito podado. Então aí Davi fala: quando os irmãos convivem em união, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, no versículo 2. Essa gola de suas vestes, a gente acha que gola é isso, né? Mas aqui, nesse contexto, está mais relacionado com a barra da túnica. Então imagina, o óleo derramado, ele encharca o cabelo, desce pelo rosto, escorre pela barba e vai até lá o pé, né? Embora eu fique imaginando a dificuldade depois para tirar esse óleo todo, né? Esse óleo era um óleo, está escrito aqui, precioso. Por quê? A receitinha dele está lá em Êxodo 30, acho que a partir do versículo 22, depois você pode ver lá, né? E era feito de especiarias especiais, era feito de forma muito artesanal, ou seja, dava muito trabalho, então aí já começa a preciosidade, né? Só o fato de ser artesanal. E era cheiroso, né? Então, esse óleo lá no Êxodo fala que é para ser usado para unção. Unção, nas minhas palavras, né, assim, para tentar exemplificar, eu acredito que é mais um ato simbólico para dizer que determinado objeto ou determinada pessoa é separada para Deus, né? Até onde eu sei, não está relacionado assim com algo místico, poderoso, né? Que vai dar um poder sobrenatural para aquele objeto, para aquela pessoa. Mas eu acho que Deus até poderia usar, mas eu acho que tem principalmente o valor assim de mudar de status. Então, por exemplo, foi feito vários garfos ali. Então, esse garfo aqui eu vou ungir e a partir de agora ele não é um garfo geral, para uso geral. Esse garfo ele vai ser separado para servir ao Senhor nos cultos, né? Mesma coisa a pessoa que era ungida, ela foi ungida, é uma pessoa normal, como qualquer uma, só que o status dela vai mudar, o trabalho dela vai ser servir ao Senhor exclusivamente. Então, por isso que fala aqui, o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Arão aqui, ele é estratégico, porque ele foi o primeiro sacerdote. Então, ele representava todos os outros. Arão viveu muitos e muitos anos antes de Davi. Já tinha morrido na época de Davi, né? Mas nesse caso, Arão, ele está representando todos os sacerdotes. E hoje, né, após 2000 anos da morte e ressurreição de Jesus, quem é o sacerdote, na verdade, somos nós. Eu, o pastor, óbvio, mas vocês também, né? Ali em 1 Pedro 2,9, a gente leu outro dia, né? Somos geração eleita, sacerdócio real. Nós somos esse sacerdócio, nós somos separados para servir ao Senhor. E o fato dele descrever da cabeça aos pés aqui no versículo está querendo dizer que é totalmente consagrado. Não é só, o óleo não caiu só na cabeça, caiu no corpo todo. Então, Arão, o sacerdote, ele era totalmente separado. Nós somos totalmente separados pelo Senhor. E outra coisa que dá para a gente extrair desse pequeno versículo 2 é que a partir disso, né, vem a bênção espiritual, porque o sacerdote era aquele que fazia o meio de campo entre o povo e Deus. Ele que oferecia os sacrifícios para perdão dos pecados, ele que oferecia as ofertas, né, os dízimos. Então ele é a bênção sacerdotal, né? Então a figura de Arão, a figura do sacerdote, representa a bênção espiritual, né? Versículo 3: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Parece que esse Hermon, né, na verdade é uma montanha bem alta que tem ali na região, e ele tem aqueles gelos eternos que nunca derrete, porque ele é muito alto. E no verão tem aquele degelo, né, e vai formando aqueles alagados no pé do monte. Quando o sol bate,
sobe o orvalho, esse orvalho, o próprio orvalho nutre a terra, que permite que ela seja frutífera. E parece que dependendo do vento, né, isso o pessoal os comentaristas falando, dependendo do vento, esse orvalho ele pode ser levado até a região de Sião. E lá esse orvalho cai e permite que aquela terra também seja frutífera. Então, vocês conseguiram pegar, né, assim, que quando os irmãos convivem em união, é como esse óleo precioso que santifica o povo de Deus, né? Que ele, aqui no comentário fala que é uma a harmonia fraternal santifica o povo de Deus. Então é a nossa marca, precisa ser a nossa marca, a união. E isso nos faz separados para o serviço de Deus, né? E traz a bênção espiritual. Então o óleo representa, esse exemplo do versículo 2 representa a bênção espiritual e a nossa marca. E o versículo 3 representa que quando o povo está em união é como esse orvalho que é carregado e que nutre, né, a terra, que traz bênçãos nesse plano físico, digamos assim, né? Então, da união do povo, no final do versículo 3, ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Tem algumas versões que tá bênção e vida, né? E então e aí com os dois exemplos em bênção espiritual e bênção no plano físico, que pode ser, nós queremos, amém? Bênção financeira, nós queremos, mas não só isso, tem a ver com a bênção em tudo que é do nosso dia a dia. Nosso impacto, por exemplo, de trazer bênçãos na parte de educação, na parte de saúde, na parte de restauração de famílias, que é uma das nossas metas, né? Então, eu comecei a pensar que, estudando esse salmo, né, que é bem possível que se nós desejamos bênçãos espirituais, né, e bênçãos também no nosso dia a dia, talvez vai passar por essa convivência em união, né? Aqui na igreja, não só na igreja, né? Mas em todos os relacionamentos nossos, mas em especial aqui, focando na igreja, na comunidade, se nós queremos atingir, por exemplo, as visões, né, as 5 visões até 2032, talvez a gente vai ter que trabalhar mais nessa questão da unidade, né? E além, eu acho que sim, a gente melhorou bem, né, em termos de unidade. Talvez antes, no passado, né, tiveram alguns conflitos. A igreja tem 84 anos, né, gente? E aí, onde tem gente, sempre tem as picuinhas, né? Então é normal. E talvez hoje a gente esteja um pouco mais unido, mas acho que a gente pode fazer muito mais ainda, né? Amadurecer nessa questão da unidade. Então, e falando assim de unidade, união, eu acho que tem muito a ver com relacionamento, né? E a gente tem vários tipos de relacionamento, mas eu queria focar em 2, assim, resumir em 2, né? O primeiro é o relacionamento com Deus, né? O seu relacionamento com Deus é um relacionamento vertical, né? O que é esse relacionamento com Deus, né? Acho que a maioria de vocês já fazem ideia, né? Que tem a ver com oração, estudo da Bíblia, vir numa igreja, né? E aí a minha pergunta é 2. Você tem feito isso? Você tem dedicado um tempo constante de oração, de leitura da Bíblia? E a minha segunda pergunta está estagnado o nível de oração, a qualidade da oração, a qualidade da leitura? Ou você tem amadurecido, assim, você vê que quando você fala com Deus, quando você estuda a Bíblia, realmente é algo que te impacta? Ou não, é só uma tarefa? Eu sou cristão, então de praxe eu tenho que orar e ler a Bíblia.
ou não, tem coração nisso, tem dedicação, tem assim esse tempo para parar e ruminar a palavra, digerir, né? Isso tem a ver com esse relacionamento vertical. E conforme a gente vai querendo mais de Deus, genuinamente, sinceramente, a gente começa também a se tornar mais sensível àquilo que está ao nosso redor, né? Até sim perceber Deus nas coisas do dia a dia, né? Através da natureza, através da história que você estuda, né? Não só da sua própria vida, mas a história do mundo, né? E você vai se tornando perceptível a Deus, como Deus fala através de coisas assim ordinárias, coisas do dia a dia, né? Só um exemplo, não fiquem escandalizados comigo, mas foi um momento assim que eu fui quebrantada por Deus. Não se choquem, mas foi muitos anos atrás, quando eu assisti a novela, sabe? Tinha uma época, era aquela novela, todo mundo aqui é bem antigo, né? Se você assistia, você vai lembrar que era uma novela que acontecia na Grécia. Tinha o Tony Ramos lá, não sei o quê. Eu nem lembro direito, nem sei o nome, não lembro mais o nome da novela, não sei qual que era o contexto daquele capítulo, mas era um dia que eu estava assim tão mal emocionalmente, que teve uma frase que o Tony Ramos estava falando para a esposa dele, que assim, era como se Deus estivesse falando comigo, que ele era um dos protagonistas daquele coração bom, né? Ele estava tipo falando repreendendo a esposa, assim, exortando com muito amor, né? E era uma palavra de esperança. E aquilo, assim, na hora foi como se eu realmente entendesse que era o que Deus estava ministrando no meu coração e me trouxe ânimo para continuar, né? Eu não estou incentivando, tá bom? Assistir novela, mas naquela época que eu assistia, né? Assim, para você ver que Deus fala, né? Um outro exemplo também, talvez vocês vão achar muito, né? Muito bobo, mas outra vez, né? Eu, do meu perfil melancólico, tem muitas vezes que eu me sinto assim, mal, né? Para baixo. E teve uma época, eu acho que até a gente estava tentando ter filho, né, e tudo mais, e estava naquela crise, e eu não estava conseguindo expressar em palavras a angústia do meu coração, o que eu queria de Deus, mas aquele sentimento estava dentro do meu coração. Eu estava orando ali na sala de casa, coloquei uma música de fundo ali pelo YouTube, no iPad. Estou falando para Deus, eu não sei como expressar, mas o Senhor sabe meu coração e tudo mais. E aí, de repente, o meu cachorro, o famoso Nico, né? Ele começou a chamar minha atenção. E como eu já estava toda assim, né, carente e tal, eu nunca faço isso, mas eu peguei ele e coloquei em cima do sofá. Ele é proibido de subir no sofá, mas naquele dia eu estava assim tão, né, que eu pus ele no sofá e deixei ele andar livremente. E aí não é que o cachorro me pisa no iPad e muda a música? E a música que começa a tocar era uma música que eu já conhecia, mas faz tempo que eu não ouvia. E eram as palavras algumas das palavras que eu queria expressar para Deus, né? Naquele momento. E na hora eu falei, gente, olha só, Deus usa até os cachorrinhos, né? Até os animais para ministrar pra gente, né? Então, são essas coisas, né? Quando a gente busca Deus de coração, e a gente vai buscando essa intimidade, a gente também precisa estar atento no dia a dia, Deus falando, né? Só mais um exemplo, tá bom? Eu sei que vocês já estão cansados, né? Mas um exemplo assim também, para variar, não estava muito bem emocionalmente, esse é mais recente. E aí, todo domingo a gente vai ajudar os pais do Henrique na chácara, né? Minha sogra, ela vira e mexe, ela sente dor na perna, no braço, e chácara dá um certo trabalhinho, né? Então aí de domingo a gente vai lá e ajuda. O meu trabalho é arrancar o mato da horta e regar, né? Então,
no começo assim eu ia mais para ajudar mesmo, né? Não com aquela alegria, mas assim, não, eu quero ajudar minha sogra, né? E isso foi mudando também, graças a Deus, fui pegando gosto, porque tanto na hora de arrancar os matos, né, como na hora de regar a horta, eu fui muito ministrada por Deus, sabe, assim, que era aquilo que Deus estava fazendo no meu coração, né? Naquele momento, talvez que eu estava assim com o meu coração tão seco, não vendo esperança, né? E aí, o ato de regar as plantas e algumas árvores que eu nunca tinha visto dar fruto, mas assim, naquela esperança, vou regar, quem sabe dar fruto, né? Fazer nossa parte. E o ato de regar, sabe, assim, eu sentia Deus ministrando, né? Eu também estou regando a sua vida, no tempo certo você vai dar fruto, né? Então, assim, são coisas que essa percepção, eu quero estar encorajando vocês, né, a verem Deus nas pequenas coisas e até nas grandes coisas, né, e desenvolvendo isso. Tem hora que vai ser coisa da nossa cabeça, tem hora que não, pode ser o Espírito Santo falando mesmo, né, mas o importante é a gente estar desenvolvendo isso, né. Então, voltando ao ponto, primeiro, para que haja essa unidade, eu acredito que primeiro passa nesse relacionamento com Deus, né? E aí, automaticamente, conforme você se relaciona com Deus, não tem como, você vai ter que se relacionar com as pessoas, né? Então é um relacionamento horizontal. Alguém já fez essa analogia da cruz, né? Relacionamento vertical com Deus e relacionamento horizontal com as pessoas. Não dá pra gente ser cristão se nós não nos relacionarmos, né, aqui com a gente. E esse é um ponto, acho que também que nos desafia, né? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem os seus vícios, né? E às vezes a gente vai ter que abrir mão do jeito nosso para aceitar a pessoa como ela é. Os casados é que sabem, né? O quanto que tem que abrir mão para dar certo, né? Tem uns que conseguem abrir mão mais fácil, tem outros que querem sempre ter razão, né? E aí a gente vai moldando, né? Mas pensando assim, mais na igreja mesmo, né? Também a gente tem esse desafio. Nem todo mundo é do jeito que a gente quer, aliás, ninguém é, né? Mas a gente tem que aprender a conviver. Isso quer dizer, se sacrificar um pouquinho, né? Auto-sacrificar para a coisa fazer funcionar. Então, se a gente quer realmente que a nossa igreja seja uma comunidade que Jesus apareça, essa unidade tem que acontecer entre nós. E isso vai depender de cada um de nós, né? Vamos abrir em Eclesiastes 4, a partir do versículo 9. Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então, mais um incentivo, né? Se a gente quer atingir a visão de 2032, não adianta ter só 5, 6 pessoas se esforçando para fazer acontecer, né? Mas se todo mundo se doar um pouquinho, maior vai ser a recompensa do nosso trabalho, né? Versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. E como isso faz diferença, né? No momento em que você está talvez sem forças, mas tem alguém ali para te ajudar a levantar, né? Nesse período que eu estava meio assim, quando eu estava regando as plantas, né? Eu louvo muito pela vida do Henrique, né? O Henrique, acho que para quem é casado tem essa vantagem, né? De ter assim o cônjuge, né? Mas eu vejo assim que a forma como o Henrique cuidou de mim nessa fase fez toda a diferença. Foi uma fase assim que eu considero como um burnout mesmo, que eu trabalhei muito uma época de madrugada, enfim. Então tem uma hora que o corpo pede descanso, né? E aí foi algo mais fisiológico, né? E assim, qualquer atividade me cansava. Pensa na atividade mais simples,
me cansava, era assim, eu tinha que juntar muita força para fazer. E aí o Henrique, ele falou, tá bom, você não vai fazer mais nada, você está proibida de fazer alguma coisa durante o dia. Tá aqui, ó, você tem Netflix, HBO, Disney, eu quero que você assista a série, você não vai trabalhar, porque eu quero que você descanse, né? E assim, para quem está na correria, sabe que é difícil desacelerar, né? Você sente aquele peso na consciência, não, mas eu poderia estar produzindo, né? Mas foi um exercício parar, frear, era um esforço. Assistir série era prazeroso, mas aí ficava a consciência pesada. Não, você poderia estar produzindo, vai ler um artigo, vai fazer não sei o quê, né? Mas graças a Deus que o Henrique foi lá, me ajudou e estou me reerguendo agora, né? Continuando no versículo 10. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se, não é verdade? Versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, né? E aqui eu acredito que todo mundo vai passar por desafios, né, gente? Então, às vezes é na parte emocional, às vezes é na parte do trabalho, na parte familiar, mas se a gente, por exemplo, conseguir estabelecer um bom relacionamento nesta comunidade, poxa, vai ajudar a vencer as dificuldades da vida. Talvez sozinho você não vai conseguir vencer, mas com todo mundo ajudando, vai superar, né? Ele termina falando, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, um barbantinho, a gente faz uma força e consegue arrebentar, mas dobra ele em 3 ou mais, você tem que fazer muito mais força. E aí, isso que a gente precisa ser aqui, né? Aqui ou em qualquer outro lugar, mas pensando assim de forma mais egoísta na nossa comunidade, né? Assim, a gente precisa se unir, a gente precisa ter essa iniciativa. E como fazer isso na prática, né? Porque no papel, na fala é tudo bonito, né? E eu entendo que cada um aqui está numa fase diferente, né? Fase de idade, fase emocional, né? Enfim. Mas se cada um conseguir ir se esforçando na medida que você pode para se relacionar mais profundamente com alguém da igreja, né, ao longo do tempo a gente vai ver que vai fazer muita diferença, né? Não é melhor a gente ter amigos, né? Naquele momento difícil, não é legal quando alguém vem e percebe que você está triste, ou que percebe que você está radiante, e quer saber por que você está radiante? Faz parte da nossa vida, né? Essa socialização, né? Então, vamos pensar assim, se todo mundo aqui quer ser bailarino, colocar o pé até aqui em cima, né? Mas hoje ele só consegue até aqui, beleza, então vamos trabalhar para ir alongando. Segura lá 10 segundos, segura, relaxa. Dói, você sente o músculo queimar, né? Mas a cada sessão você vai melhorando. Então, a cada vez que você vier no domingo, procura, né, conversar com as pessoas. Se você é tímido, se tem, né, assim, traumas de relacionamento, respeite o seu limite, mas tenta progredir. Né? Convida alguém às vezes para tomar um café, para conversar, né? Às vezes você está olhando, nossa, fulano parece ser uma pessoa tão interessante, né? Vou chamar para comer um bolo em casa, né? Ir no cinema juntos, né? Porque eu acho que vamos pensar assim, como nossa comunidade, como cristãos, a gente precisa se fortalecer, né? E encerrando aqui, pensando no versículo 1 do Salmo 133, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, porque dali, dessa união, o Senhor concede bênção espiritual na figura de Arão, bênção material no plano físico, na figura do orvalho, produção, produtividade, né? Dali da união, né? Não estou dizendo que é só pela união, mas
eu acredito que passa por esse conviver em união, essas bênçãos, se a gente tanto quer ser abençoado. Então, era essa reflexão que eu queria trazer, e que a gente, de alguma forma, se sinta disponível para ser bênção na vida de alguém aqui, né? Que a gente esteja sensível às pessoas e que também nós estejamos sensíveis de receber esse relacionamento, né? Relacionamento, comunicação é uma arte, né, que a gente precisa desenvolver, que é muito fácil a gente se desentender, interpretar errado, né? Mas que a gente não desista, né? Que a gente possa estar buscando essa unidade, tá bom? Posso orar? Pai, muito obrigada pela Tua graça e misericórdia, e obrigada também porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra, né? Não somente a leitura, Senhor, mas procurando entender o que ela realmente o contexto em que ela foi escrita, e entender o recado, a motivação, né, que o autor escreveu, Pai, e que a gente consiga aplicar nas nossas vidas. Por favor, Senhor, abençoa essa igreja, o Senhor sabe, né, a gente está com essa meta das visões de 2032, nos ajuda a fazer a nossa parte, Pai, que cada um de nós possa vestir a camisa, Senhor, cada um no seu ritmo, que o Senhor aumente em nós a empatia, que o Senhor aumente em nós o respeito do limite de cada um, que o Senhor nos ajude também a não nos acomodarmos, ó Pai, mas que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos impelidos, ó Pai, a crescer, a amadurecer, que o Teu Espírito Santo nos sustente, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade a esse tempo de louvor e adoração, nós queremos cumprir, isto é, sermos uma igreja obediente, que se submete àquilo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Deus deixou em Cristo Jesus alguns imperativos, e diante desse imperativo, né, do realizar e o fazer, possamos nesta manhã, em torno dessa mesa, né, dos elementos, novamente visitar, né, e esse visitar esses elementos não somente como algo simbólico, mas como algo que metanoia, haja transformação em nosso jeito de ser gente. Sem Jesus, a gente tem um jeito de ser gente. Amém? Com Jesus, a gente se torna um novo jeito de ser gente. Falta muito ainda, amém? Falta muito. Quando você olha para a pessoa que está do seu lado, você percebe, né? Sim ou não? Sim. Acho que não, pastor. O meu marido já podia ser arrebatado, né? Minha esposa também. Mas não. Estamos ainda no processo. Eu queria que você abrisse em Filipenses 2 e fazermos essa leitura e assim participarmos, né, da Santa Ceia nesta manhã. Se você consegue ficar de pé, vamos ficar de pé.
Filipenses 2, de 1 a 11, vamos fazer essa leitura. Eu gostaria que você ouvisse com muita atenção e acompanhasse na sua versão essa leitura. O apóstolo Paulo, então, nos diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como Deus é bom. A palavra ministrada nesta manhã foi com essa questão de um Deus que quer abençoar quando o seu corpo, quando a sua igreja busca entender esse mistério da unidade. Queridos, quando a Dani estava ministrando, veio muito forte o texto da oração sacerdotal. Jesus orou por mim e por você sobre essa questão da unidade. Quando nós temos essa unidade, mediante dessa unidade, as pessoas, o ímpio, vai reconhecer, vai ser impactado por essa unidade, por essa união. Uau! Que dunamis! Que poder é esse? União! Que é isso? Mas Deus, em Cristo Jesus, Ele orou na oração sacerdotal, que esse povo, e o futuro povo que somos nós, somos alvos dessa oração. Ele orou, rogou para que nós pudéssemos realmente viver esses Salmos 133. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, porque ali ordena a sua bênção, e isso vai impactar as pessoas com quem nós convivemos. Que raios de espiritualidade é essa? Que quebra a minha estrutura racional, emocional. Que é isso? Porque é algo que desceu do céu e se fez homem, se encarnou, que compreende a sua história. Ele conhece a minha, a tua mazela, e Ele tem tratado as nossas mazelas, amém? Glória a Deus. E por isso que a nossa relação, versículo 3 continua: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também ao qual o que é dos outros. Aí eu queria entrar nessa questão. Aí o apóstolo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, glória a Deus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus, aleluia. Amém? Dois verbos aqui, quando se fala desses elementos: esvaziar-se. Jesus se esvaziou-se, deixou a sua glória, deixou o seu status, deixou a sua realidade e tabernaculou, se fez homem. O carpinteiro
nasceu num palácio. Amém? Glória a Deus. É a figura de um palácio ali, né? É dessa forma que ele se encarnou. Ele se esvaziou. E somos desafiados continuamente a mortificar o nosso eu. O hedonismo, né? E nos tornarmos cada vez mais imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial, amém? Jesus é o nosso padrão. E essa humilhação em obediência levou à morte e morte de cruz. Jesus completou o ciclo celestial. Desceu da glória, habitou entre nós, morreu por nós, mortificando a nossa natureza adâmica, e Cristo o exaltou. Glória a Deus. Essa é a tua esperança, é a minha esperança. Amém? Que os nossos olhos possam estar fixos nesta eternidade em Cristo Jesus. E eu termino dizendo, então, qual que deve ser a minha postura diante, ou melhor, o que me faz eu ser participante desses elementos. O texto nos diz, então, dobre o seu joelho, né? Para que todo o nome de Jesus se dobre o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra. Rendição, eu preciso me render. E por fim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Ele é meu Salvador, mas Ele é meu Senhor. Ele que tem conduzido o meu jeito de ser homem e ser mulher. Ele que tem me orientado, né, nas minhas decisões e escolhas. Erramos ali, mas aí por isso que nós precisamos acessar esses elementos, essa obra em Cristo Jesus. Vamos orar para que Deus sonde o nosso coração. Enquanto isso, o pessoal, né, ministra o nosso coração, né, com essa canção. Amém? Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais o comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice e havendo dado graça, diz: recebei e repartir entre vós,
Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Abba, Pai, nos aquietamos novamente em torno da Tua presença, com essa consciência, com essa experiência do novo nascimento. Queremos em submissão, em obediência ao Senhor, com rendição, em confissão, em aquebrantamento, levantarmos um clamor como criança que declara, Abba, Pai, Abba, Pai. O quanto nós dependemos do Senhor ainda. Eis a Tua noiva, eis o Teu povo, eis-nos a Tua igreja nesta manhã, ao findar de mais de um ano, de grandes desafios, lutas, mas nos reunimos novamente aqui e olharmos para esse ano e dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado pela porção do Teu amor, da Tua sabedoria, do Teu livramento que o Senhor derramou sobre cada um de nós. E queremos nesta manhã nos alegrarmos e celebrarmos esta vida nova, uma vida em abundância diante dessa nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. É nessa convicção, nessa certeza que queremos novamente, eis-nos aqui. Com gratidão recebemos esses elementos. Amém, amém, amém. Estaremos recebendo esses elementos. Se esses elementos fazem sentido para a sua cabeça e o seu coração, você que nos visita tem a total liberdade de fazer parte também desse momento de comunhão. Você que já recebeu os elementos, peça para o Espírito Santo de Deus alistar motivos de gratidão ao seu coração nesta manhã. E agradeça. Agradeça ao Senhor. Amém? Peça ao Espírito Santo de Deus alistar os motivos de gratidão.
por esse ano que passamos. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei e repartir entre vós. E tomando o pão, dando graças, o partiu e deu, dizendo: isso é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Com gratidão, com reverência, vamos receber esses elementos em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado, Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por esse visitar da Tua Palavra. Obrigado porque a nossa mente se volta por essa obra. Somos o que somos pela Tua graça, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. E a nossa oração é que o Senhor continue a fazer essa obra que iniciou, que há de completá-la até a tua volta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém.